Vamos lá então, pessoal. Estou aqui com a Maria Cláudia, ou MC, que parece um nome artístico, mas é só um apelido. Nós trabalhamos juntas em dois processos de mentoria: o meu currículo com estratégia e a minha próxima entrevista. E convidei ela para contar um pouquinho de como foi essa experiência e contar um pouquinho de como está o trabalho dela hoje em dia. Então vocês vão ver que é uma pessoa super legal para vocês se conectarem. Então, MC, por favor, fica à vontade para contar um pouquinho desse processo e do que você faz hoje em dia. Legal, Valesca, muito obrigada pela oportunidade. A gente se conectou aí já faz um tempo. Eu tinha acabado de ser desligada de uma empresa e aí eu já queria voltar para o mercado de trabalho, até porque eu tinha uma situação na minha cabeça assim, eu não posso ficar desempregada, eu não posso ficar sem trabalho, porque eu tinha a minha mãe, que ela tinha 90 anos, e quem cuida de idoso sabe o quanto requer de cuidados, e a gente aqui em casa sempre quis dar uma qualidade de vida excelente para ela, então eu não posso ficar sem trabalhar. Uhum. E aí foi quando eu conheci você em um grupo, né, que eu estava participando, o pessoal divulgando vagas, então eu fui desligada em dezembro de 2024. Janeiro de 2025 eu já fui te procurar, né? É mesmo. Assim, eu estava totalmente fora desse mundo de currículo atualizado, LinkedIn. Falei, não, eu vou precisar de uma ajuda, né? E foi aí que a gente se conectou. E aí, em fevereiro, a minha mãe faleceu, e aí eu dei uma respirada, né? Porque eu sou solteira, não tenho filhos, moro sozinha praticamente, perto do meu irmão, então eu falei, nossa, agora eu acho que então eu vou dar uma descansada, né? Uhum. Então, quando eu comecei essa movimentação para tentar recolocação, eu estava mirando, não sei se você lembra, eu estava mirando numa vaga específica, eu queria Lembro. aquela vaga. Então, eu desenhei o processo para aquela vaga e eu não tinha a qualificação que eles queriam. Isso daí depois eu fui muito ousada, né? Porque quando eu fui responder as perguntas lá, eu fui muito sincera, eu pensei assim, ai meu Deus, eu acho que não, eu acho que eu me empolguei. E aí depois eu resolvi dar uma respirada, fiquei um tempo aí descansando, e aí depois é que eu fui, meados do segundo semestre de 2025, é que eu fui retomar essa questão de recolocação. Então no primeiro momento foi esse processo. Perfeito. E é bem importante isso que você trouxe, né? De a vida vai acontecendo enquanto a gente está buscando emprego, né? Ser desligada de uma empresa já é um tipo de luto, porque a gente perde uma identidade, uma rotina. No caso, infelizmente, também o falecimento da sua mãe. E eu já tive outros clientes também que no meio do processo aconteceu algo na vida, né? Então, com algum familiar ou com a própria pessoa, uma questão de saúde. E a gente precisa entender que isso é parte da nossa vida, né? Claro, a gente quer se recolocar logo, mas preciso respeitar também esses pontos. E eu lembro que nas nossas conversas depois pelo WhatsApp, você me contou também que depois de todo esse processo, né, buscando recolocação, você viu como é que estava o mercado e viu que não estava muito compatível com, né, o que você estava buscando e também o próprio mercado também com dificuldade de ter oportunidades interessantes dentro do que você buscava e que aí isso te levou para uma outra decisão, que é o que eu acho que vai ser mais legal para quem está ouvindo aqui, que novamente, né, a gente começa com um plano, mas se no meio do caminho eu tenho novas informações, eu posso tomar novas decisões. Então conta pra gente um pouquinho, né, de como que foi essa nova fase, essa nova decisão e como que você está hoje. Tá, eu vou dar uma resumida, porque no segundo semestre do ano passado, muita coisa aconteceu. Uhum, Quando a gente é demitido, quando a gente é desligado, tem uma coisa que pega dentro da gente que a gente pensa assim, alguma coisa está errada comigo. uhum, E eu saí dessa empresa como coordenadora, né? Então, eu sou da área de gestão da qualidade, gestão de processos, tudo. Eu saí como coordenadora, mas por algum motivo interno e aquela coisa de você achar que tem alguma coisa errada contigo, eu comecei a procurar vaga de analista. Mas eu sabia que eu estava dando um passo atrás e que eu não merecia isso, porque eu tenho mais de 20 anos de experiência nessa área, então, só que por algum motivo eu comecei com vaga de analista.
né? E aí foi, e eu estava com o currículo estruturado, o LinkedIn estruturado, tudo bem, e aí não estava rolando, né? Foi aí que eu decidi contratar uma assessoria bem personalizada, de uma pessoa até que eu conheço, virou minha amiga, né? Um trabalho muito profissional, mas bem direcionado mesmo, aquela de buscar vaga, de se apresentar, de fazer mapa de Uhum, carreira, uhum, uma coisa bem diferente. E aí eu comecei com essa consultoria, com essa assessoria, em meados de agosto do ano passado. Aí eu conversando com um colega meu, ele falou que um colega dele, que é empresário, estava precisando implementar uma ISO na empresa dele, que é uma ISO de metrologia, né? E eu falei, eu trabalho com implementação de ISO, resolvemos fazer uma parceria. E avançamos até fazer proposta, tudo. Aí eu dei uma recuada na assessoria. Falei, não, eu vou aproveitar esse projeto porque vai ser muito bom uhum. para minha profissão, vai ser muito bom. Aí demos uma parada na assessoria de recolocação, falei, eu quero me dedicar a esse projeto. Não rolou o projeto, até hoje. Isso que eu tô, até hoje, né? Beleza, aí retomamos o processo. Aí eu fui convidada por um ex-diretor que trabalhou comigo nessa empresa que eu fui desligada para trabalhar com ele, porque a gente se deu muito bem, um cara fantástico. E só que tinha aí uma questão burocrática dentro da empresa que eu tive que esperar um pouquinho. Então tinha que gerar vaga na empresa, tinha que fazer todo um rearranjo interno. E ele era novo na empresa, ele estava há um mês também, ele foi recolocado há um mês lá. E aí, quando eu já estava quase na hora, assim, eu lembro que eu troquei um WhatsApp com ele, aí ele falou que estava tudo certo, tudo, me falou qual era o desafio, falei, aceito, né? Ele faleceu, né? Poxa. Ele faleceu. E aí não deu tempo de fazer a minha entrada da empresa, porque ele estava levando a equipe dele e eu não tinha ainda feito nada, do verbal, já tinha conversado até com a área de RH, né? Uhum, Mas aí não deu certo. Aí meu chão se abriu, porque ia ser uma oportunidade incrível, né? Isso foi em meados de novembro. uhum. Aí lá vamos nós de novo com assessoria e colocação, né? Só que já era em novembro, a gente sabe que em fim de ano as coisas dão uma paradinha, pelo menos nessa parte de contratação, né? Não é que Tá. tudo para, mas pelo menos. Falei, então eu vou esperar, né? Vou esperar. E aí vem o outro ano e vem ano novo, vem carnaval, as coisas, o ano só começa depois do carnaval, né? E para alguns segmentos isso é um pouco, alguns mais, outros menos, mas em muitos realmente acontece. Então aí eu estava com aquela expectativa de depois do carnaval a coisa deslanchar, né? E eu já tinha uma ideia de, em paralelo, começar a fazer algo meu, de consultoria ou de treinamento, em paralelo, porque primeiro que eu sempre quis lecionar, eu adoro passar conhecimento, Uhum. e eu pensei assim, eu tenho muita experiência, conhecimento acumulado, lógico que isso não, a gente sempre está aprendendo, óbvio, mas sabe, eu sempre senti a necessidade de transmitir, sabe, toda essa bagagem. E isso estava só no campo da ideia. Eu lembro que em 2025 eu registrei o domínio da empresa. Eu criei uma empresa e deixei o domínio pago lá, para ninguém pegar. Aí eu Já estava plantada a sementinha. falei, deixa lá, porque é uma coisa que eu já tenho que começar a pensar. Esse projeto ele tem que começar a sair do papel. Aí, quando eu vi que estava com muita dificuldade, né? Passou o carnaval e os meses foram passando, fiz algumas entrevistas, fiz, mas não se converteram em contratação. Mas, assim, foi um processo bem frustrante, porque eu recebi muitos retornos, aqueles retornos automáticos, quando o pessoal recebe, né? É aquela Uhum. delícia, né? Quando você recebe. E aí que eu vi que o tempo estava passando, né? O tempo está passando. Então, sabe assim, que aí eu comecei a me questionar, será que eu estou indo por esse caminho certo mesmo?
Uhum. Será que não é hora de eu tirar o meu projeto de empresa do papel? E Uhum. foi aí que eu comecei a criar o planejamento dessa consultoria, Uhum. e ela está em fase já de estruturação mesmo. Então, eu já criei perfis, agora eu estou estruturando junto com uma consultoria a parte de marketing digital. Uhum. E aí, assim, eu vou finalizar de vez esse contrato de assessoria de recolocação. Uhum. Então, assim, porque senão eu fico sem ir para lá e sem ir para cá. Uhum. Eu fico com receio de assumir um trabalho grande agora e depois fazer uma entrevista, ser recolocada e ficar. Uhum. Aí eu pensei, não, eu tenho que ir ou por esse caminho ou por esse. Faz E foi sentido. aí. É. E aí eu decidi, falei, não, eu estou muito certa disso. Não, eu vou criar essa consultoria, vou iniciar fazendo treinamentos online, e que pode virar treinamentos presenciais, pode virar algum tipo de facilitação com profissionais. Então, agora eu estou seguindo esse caminho. Então, agora é certo, agora é para lá que eu vou. E que desde 2025 estava plantada essa semente, né? E agora houve um caminho aí para ela florescer. É muito legal trazer o seu caso, né? A sua história, porque muitas pessoas, elas, como foi o nosso caso, né? Você chegou falando, eu sei muito bem o que eu quero, tá aqui uma vaga de exemplo, qualquer vaga parecida com essa eu vou ficar muito feliz. A gente trabalha lá, currículo, LinkedIn, preparação para entrevistas, mas algo ali travava, né? Às vezes é questão de requisitos da vaga ou de não haver muitas vagas, e tem também esse trabalho que eu não faço, né? Que é o da assessoria que você buscou, de buscar as vagas, de fazer o contato direto com as empresas, mas novamente tem que casar muitas coisas, né? Haver vagas abertas, os requisitos e tudo mais. E você contando me lembrou muito algo que eu vivi em 2020, que foi quando eu saí da minha última empresa enquanto funcionária, que eu também tive uma fase de reflexão, porque as pessoas falavam, nossa, mas que eu fui demitida no meio da pandemia, um layoff, então, tipo, olha, você é muito boa, mas não tem como a gente continuar com você, é isso. E muita gente falava, me manda seu currículo, vou te indicar não sei aonde. Claro, é muito legal, a gente agradece, né, esse apoio das pessoas. E eu falei, gente, eu acho que não é isso, por várias questões que eu acho que já existiam dentro de mim. Eu não tinha um registro de domínio há vários anos, mas existia, né, uma vontade ali que nunca tinha. Eu nunca tinha tido um caminho que dissesse pronto, o caminho está livre, siga por ali. E quando isso aconteceu, teve um processo também, né, ali de se adaptar à saída da empresa, e aí um tempo depois foi quando eu decidi fazer o que eu faço hoje, me encontrei, estou muito feliz com o que eu faço, muito na linha do que você trouxe, né, a gente tem muito conhecimento e quer compartilhar, e foi muito legal você ter feito esse processo, no fim nem foi um processo de reflexão que nós fizemos juntas, mas que você conseguiu fazer, de entender, quando eu olho para a minha trajetória, que eu explico para as pessoas o que eu faço, qual que é a peça que está faltando? Essa questão do ensinar, do compartilhar, e eu entendo que um dos pontos mais fortes da sua história, com tantos anos de experiência, é realmente conseguir trazer esse olhar externo para o negócio de outras pessoas, né? Então, quando eu for postar aqui o vídeo, a gente já vai colocar as informações, né, da sua empresa, da sua consultoria, e eu incentivo para quem estiver buscando uma pessoa super competente que possa apoiar nesses temas, né? Os temas são muito voltados à gestão de projetos, né, MC? Gestão de projetos, a minha especialidade é implantação e manutenção de sistemas de gestão da qualidade, Uhum, ISO 9001, mas eu abro, porque eu uhum, também estou aberta a ajudar pequenas e médias empresas a se estruturarem, estruturar uhum, processos. uhum, Também estou aberta a profissionais na área de qualidade, porque uhum, eu vivenciei muita coisa bacana na minha trajetória, nas empresas, sendo profissional da área da qualidade. Então, você vê aquilo que não dá certo, aquilo que dá certo. Tanto é que eu vou tentar não, eu vou trazer isso para o meu material, dos meus cursos que eu vou lançar. Então, assim, a minha proposta é realmente transformar, uhum, com ferramentas, com métodos, mas assim, uhum. transformar.
empresas, profissionais que queiram fazer algo diferente, Uhum, sabe, dentro daquele do nicho e da atividade que ele está fazendo. Sabe quando assim, nossa, mas eu estou fazendo tudo igual e não está dando certo, eu preciso de avançar aqui alguma coisa, eu preciso subir um uhum, patamar. uhum. Vamos conversar, porque é possível, né? E a gente precisa também, hoje em dia, pensar em sustentabilidade tanto das empresas, sustentabilidade no sentido de sobrevivência, não Ah, meio meio ambiente. ambiente, essas coisas. Não. Sustentabilidade. Então, você tem que pensar assim, a minha empresa ela precisa sobreviver por determinados anos, né? Eu, como profissional, eu preciso crescer, eu preciso ser valorizado na minha empresa, eu preciso trazer alguma coisa nova. Então, Uhum, a gente pode conversar também, fazer algo nesse sentido, e eu trazendo a experiência que eu venho e que eu tô todo dia, né? Todo dia eu estou tentando aprender mais e trocar mais experiência para poder fazer essa jornada junto com as pessoas e com as empresas. perfeito. Muita gente acha que a área de qualidade é só a conformidade, né? Garantir que está como deveria, mas não é só isso. Dá para colocar muita inovação quando a gente olha para esse lado. E eu fico feliz por você ter encontrado um caminho que faça sentido para você, que aproveite tudo que você tem a oferecer. Eu espero aqui que esse vídeo chegue a muitas pessoas que precisam do seu trabalho. E muito obrigada novamente por topar gravar esse depoimento. É sempre muito bom, né? Continuamos em contato, como sempre, e aí depois você me conta conforme forem as experiências aí com os clientes também. Mas obrigada, MC, um abraço. Eu que agradeço, Valesca. Obrigada, viu? Beijo para vocês.